glorificar a Deus por estar aqui na tenda, né? Aqui na tenda do Shiloh. Hoje queria louvar a Deus pela vida do nosso amado pastor Armando, por esse privilégio de estar aqui, amém? Deus abençoe sua vida e os excelentes ministros que aqui presentes estão também. Deus os abençoe muito. Tenho hoje o privilégio de abrir, né? É a abertura. Então, tem um tema muito poderoso, que é, na verdade, que o Pai glorifica o Filho em sua obediência. João capítulo 8, versículo 54, que já encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor, respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Hoje eu estava a ver uma brincadeira de rapazes do Facebook, né, e postaram, né, sempre com um tom de sarcasmo, não para com Cristo, mas para com a visão que eles tinham, ou a página, né, tem um teor assim de brincadeira, sobre como Jesus respondia muitas vezes, que Jesus era muito, né, na linguagem do calão angolano, que Jesus carregava a resposta de 100 pessoas sozinho, né? Tem uma maneira de responder que te deixava sem mais argumentos, né? Às vezes dá uma resposta curta, mas acaba com tudo que você veio conversar com ele. E então o Mestre e Salvador Jesus tinha uma forma bem característica de dar suas respostas. Eu penso que é difícil você indagar a própria palavra, né? Com quais palavras você indagaria a palavra? Como você colocaria a palavra num labirinto com as palavras humanas, né? Então, era impossível. E o texto que é o texto base desta semana traz uma resposta do Mestre Jesus aos judeus. Como já disse antes, o Evangelho de João tem o interesse de olhar noutra direção. Dali os 3 evangelhos primeiros são chamados evangelhos sinóticos, né? A palavra sinótico significa que aquele evangelho olha na mesma direção, né? Sino, né? Direção, óptico, olho, né? Óptico, nervos ópticos, tudo tem a ver com olho. Então, sinótico é olhar na mesma direção. Mateus, Marcos, Lucas olham na mesma direção, apontando muito para a narrativa do ministério de Jesus, o testemunho do seu ministério, mas João não. João, os evangelhos já estavam em circulação e os gnósticos, né, a gnosis, os que achavam que tinham conhecimento, foram filosofando, principalmente a classe dos docetas, né, o docetismo, que acreditavam na dualidade, no dualismo grego. Eles acreditavam que o homem era feito de 2 partes, a material e a imaterial, e a parte imaterial era essencialmente boa e a parte material era essencialmente má. E que morrer era se desligar da parte material, deixar a parte menor para atingir o estágio superior. Então eles não conseguiriam acreditar que se Jesus é Deus, ele veio em carne. Como alguém que já é espírito superior se faz menor e entrando na carne, se a carne é má. Então se Jesus veio em carne, então ele não é bom, né? Então pensavam assim os gnósticos, porque a carne é má. A carne não é boa, então não é possível que Jesus tenha vindo em carne. Então eles diziam que Jesus veio com aparência de carne, mas não era carne, seu corpo não era físico. Parecia ser uma teologia bonita na época, né? Então Jesus parecia ter carne, fazia as coisas da carne, mas não era carne. Só que esse evangelho, ou esse ensino gnóstico, doceta, traria um perigo à fé cristã. Porque se Jesus não veio em carne, então não temos doutrina da encarnação. Ok? Temos mais a doutrina da enganação. Ele não veio em carne. Então, se ele não veio em carne, então ele não encarnou. Se ele não encarnou, ele certamente não nasceu. Se ele não nasceu, amém? Então, a imagem da Virgem, José, é tudo um engano. Se ele não veio em carne, então podemos ir mais longe e dizer que Jesus não morreu. Se ele não nasceu e não teve carne, então não morreu, porque quem não é carne não morre, certamente. Então, se Jesus não morreu, estamos aí a quebrar a doutrina da propiciação, da expiação, da nossa redenção, ok? E se você nega diretamente a doutrina da morte de Jesus, né, da redenção, nós estamos
automaticamente negando a sua ressurreição. E se negamos a sua ressurreição, fica claro que Paulo disse, Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é vã, a vossa fé também. Né? Então, se não há ressurreição, não há justificação. Deus não se agradou de Jesus, então logo todos nós estamos em condenação. Então, João, quando viu esse perigo, precisou escrever esse evangelho. Ele começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 14 diz, o verbo se fez carne. Para dizer o quê? Que ele veio em carne, não era aparência de carne, era carne. Nós tocamos nele. João Batista lhe batizou. Então ele teve que fazer esse caminho mostrando que Jesus veio em carne, que Jesus era carne, Jesus tinha carne e não era necessariamente mau. Ele era perfeitamente bom, mesmo estando na carne. Então o evangelho de João é sistematicamente profundo e aponta para pelo menos 3 coisas importantes que apontam Jesus não só como Filho de Deus, mas como o próprio Deus, porque Cristo aqui é apresentado como eterno, é apresentado como Deus e é apresentado em sua personalidade com características que o colocam igual ao Pai. Porque nos judeus, quando você dissesse que você é filho de Deus ou é filho de alguém, você estava dizendo que você era semelhante ao seu pai, porque hoje não é como hoje, os pais engravidam, abandonam os filhos e tal, ninguém conhece. Nos judeus não. Nos judeus é que o filho é a continuidade do pai. É como se dissesse assim, que se eu tenho um filho, esse filho me continuou, esse filho sou eu. Por isso os filhos muitas vezes não eram chamados pelos seus próprios nomes, eram chamados pelo nome dos pais, né? Bartimeu, né? Filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bar-José, Jesus, filho de José. Então era assim que eles chamavam os filhos, para dizer aos filhos, você não é, o teu pai é que é em você, você é a continuidade dele. Então quando Jesus dizia, eu sou filho de Deus, estava dizendo, eu sou meu pai, eu sou a continuidade dele. Não me chame pelo meu nome, me chame pelo nome dele. Aí então é que os judeus ficavam querendo matá-lo. Por quê? Porque ele carregava esse argumento por onde passasse. Eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. E esse é o argumento herege da época. Esse é o argumento que levou-lhe à condenação. Agora, entendendo isso, fica claro muitas coisas no Evangelho de João. Porque não basta apenas chegar aqui e começar a fazer a aplicação, sem vocês entenderem, né, esse campo todo, né, da verdade bíblica. Essa é a razão porque eu acho esse Evangelho profundamente profundo, poderosamente profundo, e estamos a estudar com a igreja. Vamos levar, acho que 1 ano e alguma coisa, a terminá-lo de estudar, né? Só o Evangelho de João, imagina, né? É algo, e depois de 3 capítulos, prova. Vamos terminar o capítulo 6 agora, prova. Então aqui estão a fazer prova. Então a tirar negativa mesmo. Né? Porque se você não entende sobre Cristo, é negativa a tua vida. Se você não entende sobre sua personalidade, seu caráter, sua, né, personalidade, sua deidade, você é reprovado no reino de Deus. Amém? Se você não entende que Jesus é pré-existente, que ele é autoexistente, pré-existente para dizer que ele existe antes da existência, que ele é autoexistente para dizer que ele existe sozinho. Vocês não são autoexistentes. Jesus é autoexistente. Para mim existir tem que comer. Se você não come 3 dias, começa a morrer. No 4 você começa mesmo a morrer. No 7º você já morreu. Ou não? Porque não somos autoexistentes. Nós dependemos de água, de ar, de comida. Jesus não. Jesus autoexiste. Ele existe em si mesmo. Ele não precisa comer para viver. Ele é a comida. Ele é o pão. Ele é a água. Aleluia. Então, ele é a fonte de vida. Ele é a vida fonte. Então, quando nós conhecemos sobre essas características do nosso mestre, do nosso Senhor, o Evangelho para nós começa a ficar muito mais claro. A força da verdade ganha essa brandura na nossa alma. E então, começamos a perceber claramente o descortinar da verdade do nosso Deus. Amém? Agora, Jesus aqui no capítulo 8 está a responder aos judeus porque eles têm uma gravíssima preocupação, né? Jesus, no Evangelho de João, tem uma sequência de eu sou, né? Eu sou. Pelo menos 7 eu sou de Jesus, né? Eu sou o quê? O pão, né? Eu sou mais o quê? Eu sou mais o quê? Eu sou mais o quê? A videira, eu sou mais. Pão já falaram. O bom pastor, eu sou a porta. Então, quando você compreende os eu sou de Jesus, sabemos que ele está a dizer que isso aqui sou eu.
O único eu sou que ele nos comunica, e vai ser importante porque estamos a fazer um estudo bíblico, né? Eu acho que é isso que me convidaram para vir fazer, um estudo bíblico com os amados. No capítulo 8, tem aqui a questão da mulher adúltera, né? No capítulo 4 é certamente a samaritana. Aqui no 8 já começa também com a mulher adúltera. E depois esse discurso se leva para um eu sou que é comunicável, né? Que é um atributo de Jesus comunicável. Por exemplo, Jesus é o pão da vida, nós não somos. Jesus é a videira, nós não somos. Jesus é a porta, nós não somos. Mas aqui no capítulo 8 Jesus é a luz. Ele diz que vocês também são. Quer dizer que nesse capítulo Jesus tem interesse de comunicar o que ele é e o que nós devemos ser. Nos outros capítulos Jesus é o que só ele é. Mas nesse ele está a nos dizer que ele é uma coisa que nós devemos ser. Então ao lermos esse capítulo e vemos que Jesus está falando do atributo dele que nos comunica, então toda a lição que vem a seguir envolve algo que também ele quer que nós sejamos. Amém. Então, fica interessante que aqui no capítulo 8, Jesus fala que ele é a luz. Amém? Ele é a luz. E aqui ele reforça o argumento do eu sou, porque essa expressão eu sou denota a revelação primária do nome de Deus dado a Moisés. Quando Moisés queria saber qual era o nome de Deus, ele recebeu o seguinte nome: quando te perguntarem quem sou eu, diga o eu sou me encontrou. O eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Este é o nome. Então essa expressão eu sou, quando Jesus usou várias vezes, os judeus entenderam como ofensa. Você está dizendo eu sou. Sou mesmo assim, eu sou. É por isso a congregação que eu dirijo é Jesus é. E vocês perguntam, mas Jesus é o quê? Jesus é. Se eu dizer que é pão, estou a lhe reduzir, porque ele também é água. Se eu dizer que ele é água, estou a reduzir, porque ele também é caminho. Se eu dizer que ele é o caminho, estou a reduzir, porque ele também é a verdade. Se eu dizer que ele é a verdade, estou a reduzir, ele também é a vida. Então eu meto Jesus é e deixo os 3 pontos ali, porque ele é exatamente o que você precisar, no dia que você precisar, no momento oportuno que você precisar, ele é. E só Deus pode dizer eu sou, porque eu não consigo dizer eu sou com a mesma eloquência com que ele diz, porque eu sou algo que amanhã vou deixar de ser. Por exemplo, se eu dizer eu sou um jovem, amanhã, quando você me perguntar, falando de novo o que você disse, 30 anos depois, não vou conseguir dizer, porque já deixei de ser. Eu, quando era criança, dizia eu sou criança, já não consigo falar isso, porque já não sou. Mas quando Jesus diz eu sou, ele é mesmo. Se você lhe visitar 30 anos depois, ele é ainda. Se você lhe visitar 1000 anos depois, ele é eu sou. Porque ele não é mutável, ele é eternamente imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Vá para um presidente, ele vai dizer eu sou presidente. Ele visita 8 anos depois, eu era. Pode ser o presidente que ficou anos e anos no poder. Pergunte para o João, dizendo, oh, Sua Excelência, Sr. Presidente, o senhor é presidente da República de Angola? Não, não sou. João Lourenço é. Oh, mas tu és o do santo amigo, o povo está contigo, já não está. Agora está com João Lourenço. Porque ele muda, mas Jesus não. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus é real, hoje, ontem e eternamente. Então ele pode dizer eu sou, sem o eu sou dele haver o era. E se ele dizer eu era, ele era o que ele ainda é e vai ser. Porque o eu era está a apontar para o pretérito imperfeito. Esse era imperfeito. Porque para ser perfeito eu fui. E Jesus nunca foi. Jesus sempre era. Porque ele no princípio era o verbo. Não significa que ele já não é o verbo. Ele era o que é e será para sempre. Agora nós não. Nós não dizemos eu era, eu fui. Porque eu fui e deixei de ser. O que eu era, posso continuar a ser. Se você dizer eu já era rico quando eu nasci, você está dizendo que você continua rico. Então quando Jesus nasce, ele já era o verbo. Quando ele nasce da mulher, ele já era vivo. Quando ele veio à terra, ele já estava. E até porque ele criou todas as coisas que existem. Todas as coisas que conhecemos foram criadas por ele. Então, quando estamos a falar de Jesus, estamos a falar de alguém que, na verdade, ele que fala de todos nós. Porque ele nos conhece por inteiro. Jesus não precisa estudar para saber. Não obstante, ele encarnou e estudou. Quer dizer que Jesus é tão profundo que até conhece o estudo, sem necessariamente
se pudesse, se quisesse, não estudar. Então, ele é algo que nós não podemos ser, mas ele se fez em tudo que somos e trilhou nossos caminhos, aprendeu em nossas escolas, aprendeu outra vez a Torá e aprendeu suas próprias palavras, porque ele na encarnação se esvaziou e tomou a posição de aluno, mesmo sendo professor, tomou a posição de pequeno, mesmo sendo ele o grande, e aqui então começa a verdade do que ele está a falar para os judeus. E respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Jesus está dizendo assim: o vosso Deus é meu Pai. Amém. Você está vendo o nível de intimidade? Você chega na empresa e diz assim: teu patrão é meu pai. Vosso pastor é meu pai. Você lhe tem no púlpito, eu lhe tenho em casa. Você lhe conhece na função, eu lhe conheço na identidade, na personalidade. Vocês sabem Deus na posição de ser Deus. Ele é meu pai. Eu e ele somos um. Ele é meu Deus também, mas ele é o Deus de Deus. E eu nele, com ele, somos um. Mas eu não vou senão apresentar a ele. Porque eu vim aqui não só lhe apresentar, lhe representar, e vou deixar ele me apresentar também. E a nossa relação é feita disso, que eu lhe apresento e ele me apresenta. Eu não vou sequer dizer quem eu sou para vocês, porque vocês nem vão perceber, nem vou me glorificar, mas ele sim, ele me glorificará. Porque desde o princípio queriam saber quem era Jesus. E por que ele falava daquela maneira que deixava perceber que ele era Deus, igual a Deus, vindo de Deus, diferente de todos os profetas anteriores a ele, que também disseram terem vindo de Deus. Então, como diz Hernandes de Lopes, se Jesus é aquilo que ele diz ser, então todo mundo tem que respeitar ele, Deus. Ou então ele é maluco. Se ele não for maluco, todo mundo tem que saber e respeitar o que ele disse. Por quê? Porque é muito sério. Ele está a dizer que eu sou o eu sou. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Eu disse no capítulo 8, nós temos um atributo dele que é comunicável. Eu sou a luz. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz. Mas depois diz assim: vós sois a luz do mundo. Ou Jesus está a nos comunicar. Agora, nesta verdade, ainda dentro do capítulo 8, pelo menos na divisão que fora feita, Jesus está a dizer que eu não me glorifico a mim mesmo, mas meu Pai é que me glorifica. Se eu me glorificasse, a minha glória nada seria. Então, no versículo 55 está dito assim: entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. O que Jesus está querendo dizer aqui é que vocês são mentirosos. Porque vocês dizem ser o que vocês não são. Mas eu seria mentiroso se não dissesse o que eu sou. Vocês são mentirosos por afirmarem o que vocês não são. Mas eu seria mentiroso se não afirmasse o que eu sou. Então o que Jesus está a dizer para ele é que vossa mentira é falar algo que vocês não são. E minha mentira seria não falar algo que eu sou. Vocês mentem enquanto falam. Eu mentiria se calasse. É o que Jesus está querendo dizer aqui. Se eu calasse, se eu não revelasse, se eu não explicasse quem eu sou, eu seria mentiroso. Tal qual vocês serão quando falam o que vocês dizem ser. Então temos aqui duas mentiras básicas. A mentira de quem fala e a mentira de quem cala. E Jesus está dizendo que eu não me colocarei como mentiroso, porque eu não vou calar alguma coisa que eu sou. Eu sou o que eu vos digo ser. Amém. Então, naquilo que Jesus está dizendo que ele não quer ser mentiroso, está a revelação da humildade. Porque qual é a mentira deles, pastor Armando?
é eles dizerem que são filhos de Abraão. E qual seria a mentira de Jesus? É ele não dizer que ele era filho de Deus. Então, onde é que estaria se a mentira de Jesus seria ele calar e a mentira dos judeus era o que eles falavam? Então vamos trocar agora. Qual seria a verdade deles? A verdade deles seria eles não falarem. Se eles não afirmassem ser filho de quem afirmavam, eles estariam a ser verdadeiros. Por isso Jesus diz assim, se vocês pelo menos fossem cegos, a verdade estaria em vós. Mas como vocês afirmam que vemos, vocês permanecem em vossos pecados. Então Jesus estava querendo revelar o quê? Se vocês fossem humildes o suficiente para não assumirem a identidade de serem filhos de Abraão, vocês seriam verdadeiros. Mas, no entanto, vocês são falsos. Mas onde é que estava a mentira da afirmação deles? É que a retórica não estava vista na vida deles, na maneira como eles viviam. Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: eu sou tão humilde que a minha humildade se revela no que eu falo. E vocês seriam humildes se vocês não falassem. Se vocês se calassem, vocês seriam humildes. Agora, perceba o que se segue. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Estou ainda a fazer uma exposição do versículo e depois vou voltar ao tema, amém? Eu acho que por causa de estudar o Evangelho de João, agora gosto de explicar primeiro o texto, expositivamente, depois volto para a temática. Vamos lá. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Não é a palavra. Abraão se alegrou quando me viu. E se alegrou. Eles não entenderam. Esse nasceu agora. Nem tem 50 anos. Como é que Abraão... Como é que você viu Abraão? Como é que João escreveu aqui? Abraão, vosso pai, alegrou-se. Perguntaram depois os judeus. Ainda não tem 50 anos. E viste Abraão? Jesus não disse que ele viu Abraão. Diz que Abraão lhe viu. A colocação... O que Jesus estava a fazer a afirmação não é que ele tenha visto Abraão. É que Abraão tenha visto. Então o foco não está no olho de Jesus, está no olho de Abraão. O que ele está a dizer é que Abraão não era cego como vocês, porque vocês não estão a me ver onde o vosso pai me viu. Só que como eles entendiam tudo errado, homem de Deus, ele estava a dizer, como é que você viu Abraão não tem 50 anos? Disse, não estou a falar de eu lhe ver, estou a falar dele me ver. Porque a salvação não acontece quando eu te vejo, acontece quando você me vê. Porque eu vejo a todos, eu vejo todos. Mas a salvação acontece quando os teus olhos se abrem, a escama cai dos teus olhos, e você contempla o Salvador da tua alma, você o vê de olhos abertos, e o reconhece como Senhor e Salvador. Aleluia! Como disse Moisés no deserto, aqueles que olharem para a serpente ficarão curados. Abraão, vosso pai, viu o meu dia. Mas como é que você não tem 50 anos e viu Abraão? Não estamos a falar de anos. Eu sou o Criador dos anos. Eu não só vi Abraão, vi a todos. Agora, o Evangelho não tem a ver com o Deus que viu. Tem a ver com os homens que viram Deus. Deus vê-nos a todos, vê os pecadores, vê a cada molécula do nosso corpo, mas a salvação acontece quando os nossos olhos se abrem. Sabe qual é a diferença entre nós e os ímpios? Não é que Deus está a nos ver a nós e não está a ver a eles. A diferença é que nós estamos a ver a Deus e Ele não vem. É por isso que estamos aqui. Entramos por essa porta. Não apenas porque Deus nos viu, mas porque nós vimos a Deus. O seu olhar nos atraiu a Ele. E nós estamos em sua presença hoje para dizer que Ele é santo, poderoso, grandioso, amoroso. Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele é o Deus das nossas almas.
Só que o ver de Deus é pleno. É que o conhecer de Deus está aberto profundamente para as pessoas que lhe veem. Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Vocês só não conseguem se alegrar porque vocês não me veem. E aqui, mais uma vez, esse versículo não diminui Abraão, lhe exalta. Por quê? Porque Abraão consegue ver Jesus antes de Jesus nascer. E esses aqui não conseguem ver Jesus depois de Jesus nascer. Quer dizer, Abraão viu alguém antes desse mesmo nascer. E agora os que veem Jesus na encarnação não conseguem lhe ver. Vê a dimensão da incredulidade da cegueira humana. Quer dizer que para Deus ver não é olhar. Ver está para além de você observar característica e imagem de alguém. Abraão viu Jesus e viu aquele dia. Quando ele estava na tenda, eles chamaram fora e olhou para o céu. Ele viu como os magos viram Jesus antes mesmo de ele encontrar na manjedoura. Antes dos magos olharem para o céu para ver estrelas, foi Abraão que olhou primeiro e viu. E Abraão não viu apenas uma estrela como os magos viram. Viram muitas estrelas que eles não podiam contar. Porque a partir de Cristo, muitos homens seriam salvos. Oh, gerações inteiras seriam restauradas. Abraão viu Jesus em Isaac, quando esse, substituído pelo Cordeiro de Deus, cresce, se ele cresce, que a Isaac poderia morrer, mas Deus era poderoso para lhe ressuscitar e lhe trazer de volta, como em Hebreus. Abraão viu a Jesus antes mesmo de ser visto por qualquer olho, e olhos de Deus não podiam ver, mesmo estando diante dele. Então nós não estamos a ver Deus, não é porque Deus não está, é porque os nossos olhos não estão direcionados a Ele. Porque Abraão viu Jesus antes de Jesus nascer, e esses judeus não estão a ver Jesus mesmo depois dele nascer. Ele, Abraão, viu Jesus antes de sair da barriga de uma virgem. Esses não conseguem ver o Salvador em Jesus. Mesmo estando com Ele, lhes dando a mão, eles não conseguem contemplar. Abraão consegue ver Jesus ao longe e esses não conseguem ver de perto. Seus olhos estão fuscos e não conseguem contemplar quem chegou perto quando Abraão viu Jesus de longe. É por isso que Abraão é pai da fé, porque ele viu coisas que nem os filhos chegaram a ver quando chegou perto deles. Abraão viu a terra prometida, onde Moisés estava a levar o povo dentro. Abraão viu todas essas coisas antes. Por isso Abraão não é pai da fé porque fez milagres. Ele é pai da fé porque se desfez de sua própria materialidade, de seus próprios olhos humanos, e passou a ver as coisas espirituais antes mesmo delas acontecerem. E hoje eu quero vos convidar, sejam filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não se apegam às coisas terrenas, nem se prendem às coisas físicas e invisíveis. Eles estão vendo as coisas espirituais, crendo naquele que prometeu. Isso é ver. Vocês que estão ali ver, acham que não vai me ouvir, e eu que não estou ali ver, já estou ali. Quero dizer que visão pode ser um tipo de cegueira, e cegueira outro tipo de visão. Há pessoas que precisavam serem cegas para começar a ver, porque essa cegueira pode ser outro tipo de visão. Eu acho que é por isso que Paulo ficou cego a caminho de Damasco, porque cegueira pode ser um tipo de visão. Nesse momento, os olhos se fecham com as coisas terrenas e humanas divididas e se conectam às coisas espirituais. Elas fechadas contemplam a um Deus vivo que por fé cremos que Ele opera. Paulo ficou cego e foi exatamente naquele dia que ele começou a ver. No dia que ele via, era cego. Quando ficou cego, começou a ver. Aleluias! Ficou 3 dias cegos. E foi naqueles dias que ele jejuou. Não mais Jesus da lei, Jesus da graça. Quando Simão entrou a ele, ele colocou a mão, as camas caíram do olho. Ele disse: meu rapaz, agora eu vejo. Agora eu considero todas as coisas perda por amor a Cristo.
Paulo saiu daí brutal, então no tempo começou a pregar, fugiu do muro, dentro de um cesto. Aí se tornou o maior dos apóstolos e terminou dizendo, eu fiz mais do que todos eles, não eu, mas a graça que está em mim. Hoje eu quero dizer para alguns irmãos amados, nunca achem, nunca pensem que aqueles que dizem ver estão vendo. A visão pode ser um tipo de cegueira. Por isso, moça, quando estás a dizer você é doela, estás a perder mesmo os monstros, você é assim bem bonita. Se fosse Juju, se teus olhos tivessem aberto, você podia ter dinheiro, podia ter namorado rico. Lhe diga assim, tua visão é cegueira, minha cegueira é visão. Os meus olhos estão focados em Jesus. Eu estou contemplando sua mão, sua graça, sua misericórdia. Eu estou vendo algo maior do que a terra pode oferecer. Eu estou a ver Sião. Prometeu para aqueles que confiam nele. Aleluia! Abraão viu o meu dia e se alegrou. E vocês me veem e se entristecem. Vocês não podem ser filho desse pai. Se vocês me tivessem visto. Amado, Abraão já queria na ressurreição. Oh, de Deus. Abraão já queria na ressurreição do filho. Ele estava subindo um monte com Isaac e disse assim, eu e o menino subiremos e voltaremos. E Hebreus explica por que ele fez isso. Porque ele acreditava que o Senhor era poderoso para ressuscitar o filho dele mesmo depois dele lhe matar. E aqui estava revelado que Abraão já conhecia a Jesus. Porque Abraão, ele é pai dos judeus. E estava querendo dizer assim como eu sou judeu, eu é que vou matar o filho. Os judeus matarão o filho. Mas o Deus dos judeus devolverá o filho. Então Abraão já tinha visto Jesus. É por isso quando ele pegou na faca já lhe matou. Quando o cordeiro veio já lhe substituiu. Quando ele tirou Isaac já ressuscitou. Aí então fica claro que Abraão já tinha visto tudo isso. Quando ele desceu com o menino, ele já desceu com sacrifício feito, já houve derramamento de sangue, já houve ressurreição. E nota que isso aconteceu durante 3 dias. Eles fizeram um caminho de 3 dias. Para dizer que Abraão conhecia tão bem o processo da morte, do sacrifício, do cordeiro, da substituição. E todo esse processo estava no plano da amizade dele com Deus. Porque ele era chamado de amigo. Quando ele oferece o filho, Deus lhe disse, não, toma o meu animal em substituição ao teu filho. Abraão recebe o Isaac, mata o cordeiro. Só que chegou o tempo que os judeus, a partir de Moisés, passam a oferecer animais. Por quê? Porque Deus substitui o filho de Abraão com um animal. E isso aqui não começou exatamente com Abraão, começou com Abel. Por isso Deus se agradou da oferta de Abel e se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Porque quando Caim oferece tomate, cebola, legume, não estava oferecendo nada errado, só não estava oferecendo algo que estava na revelação, porque Deus já estava de antemão dizendo que era necessário derramamento de sangue para que houvesse expiação. Quando Abraão recebe a mesma revelação, Deus substitui o filho dele, o filho de Abraão, com o animal. Aí então Moisés institui os animais. Quando chega a época de Jesus, Abraão já tinha visto isso. Ali Deus pega Jesus e lhe crucifica na cruz. Só que o que Abraão escapou a fazer com seu filho, Deus fez com o filho dele. Ali Jesus é entregue e naquele instante que Jesus morre, sendo filho de Deus, os animais de Abraão ficam desnecessários. Ou, para Isaac não morrer, foi necessário o animal de Deus. Mas quando chegou o momento de pegar os animais de Abraão, Deus disse, agora não. Como um dia substituir teu filho com meu animal, hoje tu vais substituir teus animais com meu filho. Agora não preciso mais dos vossos animais, porque eu estou a cuidar o meu próprio filho. Agora não precisa de bola, de cabrito, de palma, de pássaro, não precisa de rona. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz e nos substituiu. Aleluia! Hoje não há nenhuma condenação para os em Cristo Jesus. Por isso Abraão viu o meu dia e se alegrou. Qual é o dia que Abraão viu? Esse dia. O dia da substituição.
O dia da substituição. Se Isaac morresse, ele se entristeceria. Isaac saiu vivo e ele se alegrou. Abraão viu esse dia. Em verdade, eu vos digo, esse era mais você só não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Não, a questão não é essa. Não é que eu vi Abraão. Abraão me viu. E vossos olhos estão cegos, vocês não conseguem viver. A salvação acontece quando nós lhe vemos. Paulo lhe viu no caminho de Damasco. E ficou cego. Ficou cego para quem? Certamente para o mundo. Porque foi assim que aconteceu o parto do Saulo. O bebê não nasce vendo. Naquele dia nasceu um pregador. É preciso fechar os olhos para o mundo se queremos ver o céu. Quando o Evangelho te encontra, nada nessa terra é mais belo. Nada é tão belo se comparado à glória que há de se manifestar. Consideramos todas as coisas perda por amor a Cristo. Os arranha-céu em Nova York não são mais belos do que a expectativa de encontrar o Senhor. As viagens do Dubai e os mares e as piscinas naturais ou artificiais não nos encantam mais tanto. Os pássaros cantam, mas glorificam o nome do Senhor. Não há mais beleza nos jardins e pomares dessa terra. Começamos a contemplar a glória daquele que morreu na cruz e com sua morte matou a morte e nos deu vida e vida plena na terra e vida eterna nos céus. Ali, quando contemplamos essa beleza, nossos olhos ficam cegos para o mundo. É por isso os jovens cristãos são chamados de boêmio, porque eles não se lambuzam nos prazeres dessa vida. Não vão na discoteca de sexta-feira porque tem vigílias para orar. Como é que você perde o dancing, perde a festa, perde a disco, perde os namoros, as namoradas, perde os namorados, perde a droga, perde a vibe? Porque eu já ganhei algo maior e qualquer coisa que eu virei a perder. Meus olhos estão fechados para o mundo e abertos para Deus. Aleluia! Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aqui mesmo já foi a heresia brutal para eles. Antes que Abraão existisse, eu sou. Em outra palavra, Abraão só existe por causa de mim. Eu fiz Abraão. Eu existo antes de nascer. Eu nasci, Abraão. Então eles entraram em parampas ali, ficaram complicados, pegaram em pedras. Isso aqui está ofendendo nosso pai. Quando Jesus está dizendo assim, antes que Abraão existisse, eu sou, está querendo dizer o quê? Na verdade, vosso pai não é ele, sou eu. Porque ele também é meu filho. Porque o filho vem sempre depois do pai. Quando ele estava a dizer o vosso pai Abraão, Jesus estava se colocando na posição divina para dizer que o vosso pai é meu filho. Ou quem vos gerou, eu gerei. Antes que Abraão existisse, eu já sou. Então essa é a revelação de sua pré-existência. Jesus está dizendo assim, eu existo antes de toda a existência. Então é por isso eles pecaram pedras, porque estavam a ouvir alguém a dizer que ele é fundador da vida. Ele é a existência da existência. Ele é antes de Abraão. Amados, isso provocou uma ira no coração deles. Porque primeiro argumento colocou confusão, mas nem tanta. Porque ele está dizendo assim, Abraão me viu. Então diz, ou esse aqui, se não tem 50 anos, deve ter uns 300, 400. Ou 500, 600, está aqui. Não, vamos lá. Mas quando ele disse antes que Abraão fosse, aí matou tudo. Só que Jesus não estava a falar de ele ser da idade de Abraão, ou antes de Abraão, como ou, tipo da idade de Melquisedeque. Não, Jesus estava a dizer que ele é Deus.
Logo, se Jesus está a dizer que ele é Deus, esse versículo prova claramente que não há aqui indagações anti-trindades para dizer que Jesus é apenas filho de Deus. Porque Jesus, se é apenas filho de Deus, então Jesus tem que ter a idade que ele teve quando nasceu de Maria. Para ele dizer que ele é antes de Abraão, está a dizer assim, que eu sou pré-existente, ou antes de existir qualquer um, eu já existia. Então, se ele é antes de Abraão, então bem provável que ele também é antes de Adão. Se ele é antes de Adão, ele é antes da terra. Se ele é antes da terra, ele é antes do antes. Antes que existisse antes, ele já existia. Então, estamos aqui a falar com um ser que está entre nós, mas não é daqui. Como ele mesmo disse, eu estou entre vós, estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não pertenço aqui. Então, se eu não pertenço aqui, vim fazer o que aqui? A missão dele tem a ver com os que estavam aqui. Ele estava aqui para revelar a obediência. Só que o versículo que me deram, para terminar já a mensagem, é o versículo anterior. Aqui já apedrejaram, então já acabou. Então vou voltar no versículo anterior. Só para falar aos irmãos que o versículo que me deram é o versículo 54, e fala que Jesus disse que eu não me glorifico a mim mesmo. A minha glória nada é. Não me glorifico. Quem me glorifica é meu Pai. Então, vamos só já acabar de trazer o esboço. Porque aqui Jesus está dizendo que quem lhe glorifica, quem? Que vós dizeis ser meu ou vosso Deus. Senhor, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Aqui está a falar, qual é o tema da atividade? Pastor? Na obediência. Essa palavra é importante. Eu peguei essa palavra aqui, na obediência. Jesus está querendo dizer que ele é também obediente ao Pai. Ou na natureza, ou na essência, Jesus é Deus, o Pai é Deus, mas na função e na administração da Trindade, Jesus obedece ao Pai. Ou ele encarnou e ele está em obediência para com o Pai. É como quando Deus fez o homem e a mulher, Deus o fez da maneira a eles interpretarem ou exemplificarem como a Trindade funciona, como é que é a administração das pessoas da Trindade. Quando Deus fez o homem, Deus fez primeiro só o homem. Mas minha pergunta é, a mulher foi feita de que pó? Se todos fomos feitos do pó da terra, qual é o pó que fez a mulher? A mulher foi feita da costela. Logo, se a mulher foi feita da a costela foi feita do pó. Qual pó? O mesmo pó com que se fez Adão. Então Deus só usou uma porção de pó para fazer o homem e a mulher. Só que quando Deus fez a mulher dentro do homem, antes de ele meter para fora. Então a mulher já estava feita quando o homem estava feito. Ali só precisava trazer a mulher para fora. No dia que ele sentiu solidão, quando chegou a altura certa de colocar companhia, Deus colocou um sono em Adão e tirou a mulher feita dentro para lhe meter fora. A mulher foi arrancada de dentro e lhe colocaram fora. Aquela que já estava dentro do homem agora passou a estar fora. Quando Jesus aparece e manifesta ser ele Deus, estava pelo menos na mulher uma alegoria perfeita de que Jesus com Deus já são um. Só precisou ele sair de dentro para vir para fora. E ele se manifesta. E se pode dizer na Trindade, esse espírito do meu espírito. Esse é Deus de Deus. Esse é Deus com Deus. Portanto, foi tirado do Pai. Pai será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. Aqui vão os teólogos trabalhar e tal, e falar da posição de Jesus na Trindade, e todas as coisas que a mente humana terá dificuldade de perceber com facilidade. Mas vamos, eu creio desse jeito. Eu creio que Jesus, ele é um com o Pai. Só que quando a mulher é feita, a mulher mesmo sendo feita igual ao homem, da mesma dimensão, na essência são iguais, mas na função são diferentes. Porque a mulher é submissa ao marido e o marido ama a esposa e ordena. Ele é cabeça. Não é que ele seja superior em personalidade ou essência. Eles são iguais, são da mesma medida, mas na função um ordena, outro obedece. Quando Jesus se manifesta, ele está dizendo assim, eu e o Pai somos um, mas eu lhe obedeço na função, na administração do serviço que temos, eu obedeço, ele ordena e eu obedeço. Então eu não me glorifico a mim, eu glorifico a ele. Agora ele também não se glorifica, ele me glorifica. E nisso a administração é de obediência.
obediência. Eu obedeço o Pai. Só que, para nós entendermos a obediência, temos que entender o que a Bíblia explica em Hebreus. Porque a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência. Ele na encarnação precisou aprender. Aqui vamos falar de ligações hipostáticas e tal. Isso aí fica para os teólogos aí, o professor de teologia, depois um dia vou explicar sobre as ligações hipostáticas. Alguns ainda comentam a heresia de dizer que Jesus não é omnisciente como o Pai, mas temos que entender que ele se esvaziou de muitos dos seus atributos para cumprir sua missão terrena. Em Hebreus capítulo 5, versículos 9 diz a Bíblia, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Noutra palavra, que Jesus foi aprendendo as obediências com as aflições. Jesus já nasceu carregando aflições. Logo que nasceu, e não limparam bem o sangue, já tem que fugir para o Egito. Imagina, aquela fuga do Egito era tudo a pé. Não tinha transporte público, não tinha carro. Quer dizer, um bebê já apanhou calor da tarde, frio de noite, ele já estava a aprender a obediência. E Deus coloca Jesus sob liderança de pais humanos, uma mãe humana, um pai humano. Jesus aprendeu a obediência sob o rigor da vida. Jesus não só aprende obediência para ele ser obediente, porque sua missão envolvia obediência. Ele aprende obediência para que no seu aprendizado nós aprendamos obediência com ele, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Eu estou a falar aqui de atributos comunicáveis. Se ele é luz e nós somos luz, ele é obediente, nós devemos ser obedientes igualmente. Então, nós precisamos aprender pelo menos essa questão. Jesus aprendeu a obediência, porque se ele não obedecesse, nós não seríamos salvos. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Noutra palavra, se ele não obedecesse, ele não morreria, porque ele tinha também desejos, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus com Deus, Jesus tinha desejos pessoais. Nota que a Bíblia fala lá em Getsemane, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava a tremer, ele tinha vontade de não passar por aquilo, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo assim, a minha vontade é legítima, mas a tua vontade é suprema. Eu faça a tua vontade. Ele viveu sempre para Deus. Vou terminar, Hebreus 5, 7. Desse modo, mesmo Cristo não buscou para si próprio glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe declarou, tu és meu filho, hoje te gerei. Noutra palavra, Jesus não buscou nada, Jesus já é. Quando ele nasce, ele já nasce sendo. Ele não buscou, não trabalhou para alcançar lugar algum, ele já nasce carregando esse lugar. É como quem nasce de rei, já nasce rei. Quem nasce com essa autoridade já nasceu desse jeito. Jesus é muito mais profundo do que Jeremias, que desde o ventre foi comissionado a ser profeta. Jesus foi gerado pelo próprio Pai para ser sumo sacerdote, segundo Hebreus 5, 5 a 7. Jesus tinha seus desejos completamente submetidos ao Pai. Se não vejamos, Mateus capítulo 26, versículo 42, seguindo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está dizendo assim, eu tenho vontade, eu tenho querer, mas meu querer está submetido ao teu querer. Quem é crente e aprendeu a obediência com Jesus, tem que saber que nós não nos convertemos para deixar de ter vontade, nós nos convertemos para submeter nossas vontades à vontade do Todo-Poderoso Deus. Você ainda vai ter vontade, você foi salvo, mas vai ter vontade de trair tua esposa, vai ter vontade de trair teu marido, vai ter vontade de mentir, vai ter vontade de fofocar, vai ter vontade de roubar, porque quando nos convertemos, nossa vontade não anulou, nossa vontade ficou embaixo e a vontade de Deus ficou em cima, e ele dizendo, não seja como nós queremos, seja como tu. A intimidade com Deus é profunda quando nossas vontades, mesmo sendo existentes, são menores. O firme não é aquele que não tem vontades, é aquele que nega as suas para fazer a de Deus. E não tenham vergonha de contar vossas vontades, desde que vocês coloquem a vossa vontade como secundária. Fale o que vocês sentem, fale o que vocês pensam, mas submetam vossos sentimentos e pensamentos à vontade de Deus, porque a palavra dele é suprema. Ou é tua vontade de existir, mas seja feita a tua vontade. Tua vontade de recuar, mas seja feita a tua vontade de avançar. Tua vontade de não mais ir à igreja, mas seja a tua vontade, que a tua palavra que diz, não seja como aqueles que deixam de se reunir. Pois irmãos. Aleluia! Então Jesus tinha desejos, teu Senhor tinha desejos. Tinha desejo de não passar pela dor. Tinha desejo de não ser castigado. Tinha desejo de não passar por aquela ira toda.
Mas se ele não passasse, você seria condenado. Mas ele disse, seja feita a tua vontade. Sabe o que pesava em Jesus? Não era muito o castigo. Está a perceber? Não era muito a dor. A maior dor não era o chicote. Não era a pancada. A maior dor era que naquele instante, Jesus se desligaria do Pai por algum momento. Disse, se possível, não me deixa ficar distante de ti. Mas sobretudo, seja feita a tua vontade. Se possível for, não fica distante de mim. Não me faz passar por essa separação. Mas ainda assim, seja feita a tua vontade. Quando Jesus ia morrendo, ele não gritou, está a doer. Ele diz, por que me desamparaste? Por que te desligaste? Nunca tive um momento na eternidade que eu estava separado de ti. Afinal, ficar separado de ti assim, ficar distante de ti assim, como é que os homens aguentam? Como é que eles suportam ficar longe de ti? Como é que eles aguentam essa distância? Como é que eles aguentam? A ti entrego o meu espírito, não aguento isso. A ti entrego o meu espírito. A ti entrego o meu espírito. A ti entrego o meu espírito. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Não consiga ficar distante dele. Não consiga suportar a distância dele. Não consiga suportar a repreensão. Se não for para a reconciliação. Jesus desligou. Ao terceiro dia, o Pai se agradou dele. E o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, ao terceiro dia, vivificará os vossos corpos mortais. Jesus foi ressuscitado. O Pai se agradou dele. A ligação voltou. Devolva-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O Mestre voltou à ribalta. O Mestre voltou à ação, subiu, assentou-se à destra do Pai. Agora intercede por todos. A obediência é o mistério da santidade. É o segredo da intimidade. Quem obedece, come. Nunca terá fome no Espírito. Jesus recebeu a missão de pregar o Evangelho. E olha o que ele falou em João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Noutra palavra, eu não fico repleto quando como pão. Não fico saciado quando bebo água. Eu fico saciado quando faço a vontade do meu Pai. E quando eu termino a vontade dele. Aleluia. Eu disse no princípio, Jesus aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obediência aonde? Está em Hebreus 10, 7, 9. Olha só. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Quer dizer que Jesus lia a Bíblia para entender a vontade dele, do Pai dele. É por isso que Jesus sempre viveu com está escrito. Porque Jesus não fazia as coisas que ele queria. Então, onde é que ele descobriu o que o Pai queria? Nas Escrituras. Porque no desligamento, ou no esvaziamento, mesmo ele conhecendo a vontade de Deus, ele sabia que a vontade do Pai estava respaldada nas Escrituras. É por isso que ele conhecia de cor as Escrituras. Jesus conhecia, gravado na mente, todas as Escrituras. É por isso que ele dizia sempre, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus nunca ia num lugar se não estivesse escrito. Nunca fazia nada se não tivesse escrito. Não falava nada se também não tivesse escrito. Então o propósito dele era sempre está escrito, está escrito, está escrito. E mesmo quando ele não fizesse por vontade, o Espírito que estava com ele fazia ele viver tudo o que estava escrito. Logo que ele nasce, os que os magos fizeram estava escrito. Quando ele nasce, o perigo de Herodes estava escrito. Quando os anjos vêm e levam o menino no Egito, estava escrito. Quando eles tiveram que voltar do Egito, eu chamarei meu filho, estava escrito. Aí ele trabalha na carpintaria, sobre a carpintaria, estava escrito. Aí quando ele começa com o ministério, vai ter com João Batista, estava escrito. Quando João Batista apresenta a dificuldade para dizer, diz assim, faça o que tem de ser feito, porque está escrito.
Aí ele vai, chama os seus discípulos que estava escrito. Ele cura os enfermos, porque Isaías assim disse que estava escrito. Ele curaria os enfermos, abriria a porta dos presos. Ele só fez o que estava escrito. Aí Jesus viveu fazendo tudo o que está escrito. Ia para o lugar que estava escrito. Ele curava porque estava escrito. Aí quando ele morre na cruz, é porque está escrito. Aí quando ele vai morrer, disse, falta uma coisa. Tenho sede, lhe deram vinagre, disse, está escrito, está consumado. Aí quando ele morre, ressuscita, porque estava escrito. Aleluia! Tudo que Jesus fez é acerca de obedecer a palavra de Deus. E ele diz, tudo que está nesse livro é acerca de mim. Agora, tudo que Jesus falou que era acerca dele estava no Antigo Testamento. Só que Jesus deixou os discípulos que escreveram outro testamento que fala de nós. Tem recomendações para nós. Tem em Atos recomendações e exemplos para nós. Tem em Romanos ensinos para nós. Tem em Coríntios repreensões para nós. Tem em Gálatas exortações para nós. Tem em Apocalipse futuro para nós. E o que você faz? Lê revista, assiste novela. Deus te ajude, obrigado.